Amor proibido. A inocente entra em suas vidas, mas seu coração surpreende. Era uma manhã cinzenta na pequena cidade de São Pedro. As nuvens pesadas pareciam compartilhar o peso que Laura e Miguel carregavam em seus corações. Todos na cidade sabiam da vida perfeita que o casal aparentava ter. Sorrisos, abraços e a fachada de um amor sólido. Atrás das portas fechadas, seu amor era tudo menos simples. Laura e Miguel viviam um romance proibido, escondendo-se dos olhares curiosos e dos bisbilhoteiros da cidade. Então Ana chegou. Uma jovem cheia de sonhos, com cabelos longos e um sorriso luminoso que iluminava até os cantos mais sombrios da cidade. Sua chegada quebrou a rotina e Miguel logo se viu intrigado. Algo nela despertava sentimentos que ele pensava ter guardado apenas para Laura. E enquanto ele se deixava levar pela inocência de Ana, Laura sentiu o chão tremer sob seus pés. O ciúme a corroía, um nó apertando sua garganta toda vez que via Miguel sendo encantado por Ana. Por sua vez, não percebia a tempestade que estava prestes a se formar. Com seu jeito puro e despreocupado, ela andava pela cidade, admirando a beleza dos pequenos detalhes. A cidade, que antes parecia tão monótona, agora tinha um brilho novo. Ela sonhava com recomeços. Mal sabia que seu novo começo poderia resultar em um fim trágico para outro relacionamento. Mas, numa daquelas tardes ensolaradas, durante uma conversa inocente entre Miguel e Ana, a verdade brotou. Ana, acidentalmente, tropeçou em uma foto que Laura havia deixado exposta. Na imagem, eles estavam juntos, sorrindo. Um sorriso que falava mais do que palavras. O coração de Ana disparou, e a realidade a atingiu como um soco. Desespero e confusão a tomaram. O que ela havia encontrado era uma sombra obscura de um amor que ela achou que poderia ter. Enquanto isso, Laura lutava contra os demônios do passado, que pareciam querer voltar. Segredos que poderiam destruir não apenas seu relacionamento, mas também qualquer. O que era comum na cidade, escondido por trás de sorrisos, agora se tornava um fardo insuportável. Ela sabia que a verdade estava prestes a vir à tona e não poderia ignorar a tempestade que se aproximava. O ambiente tornou-se tenso e as conversas mais simples se tornaram discussões acaloradas. A cidade, geralmente silenciosa e conservadora, agora estava cheia de rumores. Todos olhavam, murmurando, tentando entender o que estava acontecendo entre Laura, Miguel e Ana. Era um escândalo que ressoava entre as ruas tranquilas, uma comédia dramática à espera de um desfecho. E então, em um momento de desespero, Ana colocou as cartas na mesa. Enfrentou Miguel, o olhar marejado de lágrimas, a voz trêmula. "Você realmente me ama?" perguntou, a expectativa pairando como uma nuvem escura entre eles. Do outro lado da sala, Laura apenas ouvia, o coração disparando, o medo consumindo suas esperanças. Quem realmente possuía o coração de Miguel? E a que custo ele estaria disposto a lutar por isso? A sala ficou em silêncio, a tensão palpável, como se o tempo parasse. A resposta ainda pairava no ar, deixando um vácuo que poderia mudar tudo. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo, para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você tá aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo?
Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir! A sala permanecia em silêncio, um eco de tensão palpável, quando Miguel finalmente se decidiu a falar. O esforço para articular as palavras parecia um fardo pesado demais para ele. Mas antes que pudesse formular uma resposta, um barulho ensurdecedor rompeu a quietude. A porta da sala se escancarou e a figura de Laura apareceu, os olhos ardendo em fúria. Você não pode simplesmente perguntar isso a ele, gritou Laura, a voz tremendo de indignação. Todos se viraram para ela, surpresos e confusos. Ana olhou para Miguel. Depois de volta a Laura, seu coração disparando. O clima, antes apenas tenso, transformou-se em algo explosivo. Por que você está aqui, Laura? Miguel questionou, a frustração transparecendo. Eu estava prestes a... Sobre o que você estava prestes a falar. Sobre o que você sente. Você não tem ideia do que está acontecendo. Laura interrompeu, as palavras saindo em um turbilhão. O ambiente se encheu de energia e emoções desenfreadas, como se toda a cidade estivesse ouvindo até aquele momento delicado. Então, como um raio que corta o céu, a verdade irrompeu. Se você soubesse o que está em jogo, Miguel, você pensaria 2 vezes antes de se deixar levar por essa menina. Laura disparou, seus olhos lacrimejando, mas a fúria ainda ardendo. Ana, confusa, perguntou: O que você quer dizer com isso? A voz dela era um fio de esperança tentando cortar a escuridão que se acumulava ao redor. Mas Laura não deu ouvidos. Em um impulso, foi até uma gaveta próxima e retirou um envelope amarelado, com a aparência de ter sido esquecido por muito tempo. Eu tenho provas, e isso não é só uma história de amor. É algo que não posso mais esconder. Laura abriu o envelope e uma série de fotos caiu ao chão, espalhando-se como penas ao vento. Eram imagens dela e de Miguel juntos em momentos que Ana nunca poderia imaginar. Mas o que realmente chocou a todos foram as fotos que mostravam Miguel com um outro rosto. Um amigo de infância que eles pensaram estar longe. Aquele amigo tinha sumido e um mistério envolvendo o seu desaparecimento envolvera a cidade em rumores. Miguel ficou pálido. Laura, você não pode fazer isso. Você sabe que eu estava tentando proteger você. Proteger? Proteger de quê? A verdade nos foi tirada, Miguel. E se você realmente ama a Ana, você deve confessar tudo antes que seja tarde demais. A voz dela agora era uma mistura de desespero e determinação. Ana estava em estado de choque. O que estava acontecendo? Miguel, você sabia disso? O olhar dela era uma mistura de dor e traição, um veneno que se espalhava em seu coração. Ouvindo tudo, a cidade parecia parar. Murmúrios começaram a ecoar pela sala, enquanto as pessoas que observavam de fora tentavam entender a cena. Eu sabia que havia algo de errado entre eles. Uma voz se ouviu e logo outras se juntaram, criando uma onda de rumores. Miguel, agora sem palavras, apenas olhou para Ana, seus próprios medos transparecendo em seu olhar. Ele se sentia como se o chão estivesse se abrindo sob seus pés. Ana, eu! Neste momento, o passado e o presente colidiram de uma forma devastadora, e a sala se encheu de um suspense que poderia estourar a qualquer momento. O que Laura havia revelado não era apenas um romance proibido. Era um imbróglio de segredos, de mentiras e de um amor que todos acreditavam ser inquebrável. E enquanto Laura olhava as reações ao seu redor, uma sombra cruzou seu rosto. Havia mais naquela história do que simplesmente um triângulo amoroso. A cidade poderia ter ficado em tensão, mas a verdade tinha um preço, e ela estava prestes a cobrar esse preço de todos.
E enquanto todos digeriam o que acabaram de descobrir, uma nova figura apareceu na porta, treinando a cor do rosto de Laura em um único instante. Ninguém estava preparado para o que viria a seguir. A sala estava tão tensa que o ar parou. Miguel olhou para Ana, depois para Laura. Seus olhos se moviam rapidamente entre os dois mundos que agora se chocavam. O silêncio se arrastava, como se todos ali estivessem segurando a respiração, prontos para a verdade que já não podia ser contida. E então, a figura que se aproximava na porta fez o coração de Laura parar. Era Frederico, o velho amigo, o mesmo que havia desaparecido anos atrás. Ele entrou ofegante, com a expressão de quem havia visto um fantasma. "O que está acontecendo aqui?" ele perguntou, a voz firme, mas carregada de confusão. A sala ficou em choque. "Frederico?" Miguel sussurrou. Não podia acreditar. "Você está vivo?" A incredulidade dançava em seu olhar. Os murmúrios cresceram e todos os rostos se viraram para o recém-chegado, que agora era o centro da atenção. "Eu sei que você tem muitas perguntas, mas o tempo é curto", Frederico disse, sua voz trêmula, mas urgente. "Eu fui forçado a sair da cidade. Algo muito maior do que nós três está em jogo. Laura, eu precisava proteger você." "O que você quer dizer com isso? Proteger de quê?" Laura perguntou, seu coração disparando, a ira e a confusão misturadas na mesma pergunta. "Você não entende. O que aconteceu no passado pode voltar a nos assombrar." "E Miguel, você está no meio disso. Eu nunca quis que você fizesse parte disso!" Frederico exclamou, sua expressão angustiada. Os olhares se cruzaram e a tensão aumentava. Ana estava visivelmente abalada, sem saber o que pensar. "Miguel, você sabia sobre isso?" Ela estava quase em lágrimas, a traição a consumindo mais, a cada momento. "Não, eu não sabia de nada." Miguel se defendeu, mas sua voz era uma sombra de confiança. Ele se voltou para Frederico, buscando respostas. "Então você conhecia a verdade e não disse nada. O que realmente aconteceu?" Frederico olhou em volta, depois respirou fundo. "A cidade inteira carrega o peso desse segredo." "Não há escolha! Precisamos enfrentar isso, senão vamos perder tudo!" Ele fez uma pausa, e o silêncio ficou ensurdecedor. "Laura, as fotos são apenas o começo. Miguel, a verdade sobre seu passado vai além do que você pode imaginar." Miguel piscou, perplexo. "O que você quer dizer? Você está falando de um segredo que eu não conheço?" O nervosismo começou a invadir sua voz. Os murmúrios na sala cresceram em um coro de especulações. Alguns começaram a sugerir que tudo não passava de uma encenação, que Frederico estava apenas tentando distrair a todos daquela revelação explosiva. Outros olhavam com desconfiança, pensando em como aquilo poderia mudar tudo. "Por favor, calem-se!" Frederico gritou, finalmente capturando a atenção de todos. "Eu não estou aqui para causar mais dor, mas se não fizermos isso agora, a cidade inteira pode sofrer as consequências." "Como você sabe disso?" Laura questionou, o medo apertando seu peito. "O que você escondeu de mim?" Porque eu fui parte do que aconteceu." Frederico admitiu, levando todos a um estado de angústia. "Fui eu quem o trouxe de volta. Fui eu quem disparou tudo isso." Miguel levantou-se, o impacto das palavras o atingindo como uma tempestade. "O que você quer dizer com isso?" Ele estava em choque, a realidade se desmanchando ao seu redor. A sala ficou em silêncio, todos sem saber se riam ou choravam. Em meio a tudo isso, uma nova figura apareceu atrás de Frederico, a mãe de Miguel. Seu olhar era de puro desespero. "O que vocês fizeram?" Ela gritou, a voz cortante.
Vocês não podem trazer isso de volta. O clima mudou instantaneamente. Agora, não se tratava mais só de Laura e Miguel, mas de uma história que continha segredos tão obscuros que poderiam mudar todas as vidas ali presentes. E enquanto todos tentavam processar as implicações, uma única pergunta pairava no ar: quais eram os reais laços que uniam a cidade e seu passado? Um misto de esperança e terror, todos aguardavam pela próxima revelação. O futuro incerto os prendendo em uma incerteza que poderia explodir a qualquer momento. A sala estava tão tensa que o ar parecia estar carregado de eletricidade. Miguel olhou para Ana, depois para Laura. Seus olhos se moviam rapidamente entre os dois mundos que agora se chocavam. O silêncio se arrastava, como se todos ali estivessem segurando a respiração, prontos para a verdade que já não podia ser contida. E então, a figura que se aproximava na porta fez o coração de Laura parar. Era Frederico, o velho amigo, o mesmo que havia desaparecido anos atrás. Ele entrou ofegante, com a expressão de quem havia visto um fantasma. "O que está acontecendo aqui?" ele perguntou, a voz firme, mas carregada de confusão. A sala ficou em choque. "Frederico?" Miguel sussurrou, não podia acreditar. "Você está vivo?" A incredulidade dançava em seu olhar. Os murmúrios cresceram e todos os rostos se viraram para o recém-chegado, que agora era o centro da atenção. "Eu sei que você tem muitas perguntas, mas o tempo é curto", Frederico disse, sua voz trêmula, mas urgente. Eu fui forçado a sair da cidade. Algo muito maior do que nós três está em jogo. Laura, eu precisava proteger você." "O que você quer dizer com isso? Proteger de quê?" Laura perguntou, seu coração disparando, a ira e a confusão misturadas na mesma pergunta. "Você não entende. O que aconteceu no passado pode voltar a nos assombrar. E Miguel, você tá no meio disso. Eu nunca quis que você fizesse parte disso." Frederico exclamou, sua expressão angustiada. Os olhares se cruzaram e a tensão aumentava. Ana estava visivelmente abalada, sem saber o que pensar. "Miguel, você sabia sobre isso?" Ela estava quase em lágrimas, a traição a consumindo mais a cada momento. "Não, eu não sabia de nada." Miguel se defendeu, mas sua voz era uma sombra de confiança. Ele se voltou para Frederico, buscando respostas. "Então você conhecia a verdade e não disse nada? O que realmente aconteceu?" Frederico olhou em volta. Depois respirou fundo. "A cidade inteira carrega o peso desse segredo. Não há escolha. Precisamos enfrentar isso, senão vamos perder tudo." Ele fez uma pausa e o silêncio ficou ensurdecedor. "Laura, as fotos são apenas o começo. Miguel, a verdade sobre seu passado vai além do que você pode imaginar." Miguel piscou, perplexo. "O que você quer dizer? Você está falando de um segredo que eu não conheço?" O nervosismo começou a invadir sua voz. "Vão se lembrar de mim", Frederico finalmente disse, os olhos ardendo. "Sou mais do que um amigo. Eu sou seu irmão." Um grito ecoou pela sala. Ana ofegou, Laura paralisou e Miguel parecia ter levado um soco no estômago. "O quê?" Miguel exclamou, seus olhos se arregalando, a incredulidade tomando conta de seu ser. "Você não pode estar falando sério?" "É verdade", Frederico continuou, o desespero transparecendo na voz. "Você foi adotado, Miguel. Eu sou seu irmão gêmeo. Fomos separados quando crianças para proteger a verdade sobre nosso pai." "E sobre o que ele fez?" A reação nascia como um incêndio. Olhares de espanto se espalhavam entre os presentes. "Isso não pode ser verdade. Você está mentindo." Miguel gritou, a dor e a confusão se misturando. "Como você pode justificar tal coisa?"
Eu não escolheria isso, Miguel. A verdade é pesada, mas está aqui, na sua frente, Frederico implorou, com lágrimas nos olhos. Você precisa entender. O que aconteceu com a nossa família, com a sua adoção, não foi por acaso. Há uma rede de mentiras e segredos que nos envolve. Enquanto isso, Laura, de pé, lutava contra seu próprio turbilhão emocional. Todo o seu mundo havia desmoronado em um instante. Não era apenas sobre o triângulo amoroso. Era sobre a própria essência de quem Miguel era. Por que você está aqui agora? O que você quer de nós? Ela gritou, a voz tremendo. Eu quis proteger vocês, Frederico murmurou, voltando-se para ela. Mas agora está além do meu controle. Se não enfrentarmos isso juntos, a verdade vai consumir todos nós. O clima mudou completamente. Agora não se tratava mais só de romances ou ciúmes, mas de uma história que envolvia segredos tão obscuros que poderiam mudar todas as vidas ali presentes. A cidade, assombrada por um passado que não poderia ser ignorado, observava a cena, esperando, temendo. E à medida que os ânimos se exaltavam, um estrondo repentino cortou o ar como um trovão. A porta se abriu abruptamente e uma figura de manto negro apareceu. Seus olhos reluziam com uma intensidade inquietante. Vocês não deveriam ter revelado isso, a figura gritou, sua voz soando como um eco de advertência. Agora é tarde demais. A sala ficou em silêncio absoluto, todos revirando a cabeça para a nova presença, a tensão pairando como uma sombra. O que mais estava por trás dessa verdade? O que a figura no manto sabia? A certeza de que nada seria como antes se solidificou no ar carregado de urgência. A sala estava tão tensa que o ar parecia estar carregado de eletricidade. Miguel olhou para Ana, depois para Laura, os olhos se movendo rapidamente entre os dois mundos que agora se chocavam. E o silêncio se esticava, como se todos ali estivessem segurando a respiração, prontos para a verdade que já não podia ser contida. Então a figura misteriosa na porta desferiu um golpe que ninguém poderia prever. Vocês não deveriam ter revelado isso! A figura gritou, a voz soando como um eco de advertência. Agora é tarde demais. Os olhares se voltaram para o recém-chegado. Era Bruna, uma amiga de infância, conhecida por sua personalidade vibrante. Mas agora, seus olhos estavam injetados de desespero. Vocês precisam sair daqui. Não podem ficar. A tensão tomou conta do ambiente, e a inquietação gerada por suas palavras parecia fazer o chão tremer. Por um instante, ninguém sabia o que responder. Do que você está falando? Frederico perguntou, mas sua voz parecia mais uma súplica. Bruna avançou, a fúria em seu olhar se misturando ao medo. Não é só sobre você dois! Bruna exclamou, apontando para Miguel e Laura. A verdade que Frederico está escondendo não é apenas sobre um irmão perdido. É muito mais profundo. O que está em jogo é algo que pode destruir todos nós. Miguel tentou entender. Que verdade é essa? O que mais pode haver? Seu coração começou a acelerar, um nó se formando em sua garganta. A sala estava agora tomada por um murmúrio, um coro de vozes murmurando e sussurrando. A atenção dividida entre os rostos preocupados e as revelações iminentes. Bruna respirou fundo, como se estivesse se preparando para se despir de seu próprio segredo. Eu sou parte disso, sabia e fiz parte de tudo. O que aconteceu quando Frederico desapareceu? Não foi um acidente. Ele estava protegendo vocês. Olhares se voltaram para ela, espampo estampado em cada rosto.
Eu nunca queria que você soubesse, Miguel. A sua vida toda foi uma mentira. E eu sou a razão disso. Como assim? Miguel perguntou, os olhos arregalados. Bruna prosseguiu, a voz traída por um tremor. Seu pai, ele não era quem você pensava. Ele estava envolvido em coisas inomináveis. E eu estava lá. Eu vi. Os murmúrios aumentaram e a tensão na sala se intensificou. Os olhares se tornaram julgadores, a dúvida instalada nos corações de todos. Você está insinuando que nosso pai estava metido em algo criminal? Ana questionou, a incredulidade tomando conta de sua expressão. Sim, ele fez coisas terríveis. E Daniel, o menino que desapareceu? Ele é mais que amigo. Ele estava envolvido na mesma trama, Miguel. Eles tentaram encobrir e eu não pude fazer nada. Bruna estava em lágrimas e a intensidade de sua culpa pairava no ar. Bruna, isso é loucura! Laura gritou, sentindo seu mundo desmoronar novamente. Você não pode simplesmente dizer isso. É verdade. E se vocês não acreditarem em mim, se afastem. Eles estão vindo. Estão sempre vindo. Bradou Bruna, quase em desespero. O silêncio ressoou na sala como um golpe. Então, do fundo, uma explosão de gritos saiu de fora. As portas se arrebentaram e uma figura encapuzada, cujas intenções eram desconhecidas, invadiu os espaços. Vocês não deveriam saber, disse a nova figura. O ambiente ficou ainda mais caótico. A tensão era palpável. O que mais estava escondido nesta história? E quem era essa figura que entrara assim, com um ar tão ameaçador? Miguel sentiu o peso do mundo nas costas. Tudo o que ele conhecia estava sendo destruído em um instante, e a única preocupação que surgia era amigos ou inimigos. A realidade que havia construído estava desmoronando, e a verdade que antes parecia clara, agora era um labirinto de perigos e incertezas. O futuro era um mistério, e mais uma vez todos estavam em perigo. A sala estava tão tensa que o ar parecia estar carregado de eletricidade. Miguel olhou para Ana, depois para Laura, os olhos se movendo rapidamente entre os dois mundos que agora se chocavam. O silêncio se esticava, como se todos ali estivessem segurando a respiração, prontos para a verdade que já não podia ser contida. Então, a figura misteriosa na porta desferiu um golpe que ninguém poderia prever. Vocês não deveriam ter revelado isso, a figura gritou, a voz soando como um eco de advertência. Agora é tarde demais. Quem é você? Gritou Miguel, um misto de raiva e confusão. O coração batia rápido, como se quisesse saltar do peito. Bruna, que parecia ter uma expressão de desespero, agora estava pálida, como se a vida estivesse sendo drenada dela. É Irma! Irma! A figura começou a avançar, a capuz caindo para revelar uma mulher com traços familiares. Os olhos cor de azeitona e o sorriso nervoso não deixavam dúvidas. Era Tânia, uma amiga da infância que todos pensavam ter desaparecido junto com Frederico. Tânia! Ana sussurrou, sem acreditar. Miguel ficou paralisado, a mente girando com todas as informações que não faziam sentido. Você estava desaparecida. O que você está fazendo aqui? Eu sou parte disso, e mais do que você imagina. Tânia começou, sua voz tremendo, mas firme. Vocês estão lidando com algo que não compreendem. O que Frederico tentou esconder é apenas uma fração do que realmente ocorreu. Do que você está falando? Laura questionou, a voz quase um sussurro, o medo pulsando em suas veias.
Os outros na sala estavam congelados, suas expressões misturadas de espanto e expectativa. Meu pai, ele não é apenas um homem qualquer. Ele era o coração do que aconteceu na nossa cidade. O segredo que ele guardou não é só sobre Miguel e Frederico. É sobre nós. E Miguel, você é mais importante do que pode imaginar. O olhar dela era intenso e cada palavra parecia uma bomba pronta para explodir. Miguel franziu a testa. No que você está falando? O que você quer dizer com tudo isso? Quando eu desapareci, era porque eu escutei coisas que não deveria. Eu vi o que aconteceu com Daniel. Ele não sumiu apenas por acaso. Ele foi levado. Tânia respirou fundo, a dor visível em seu rosto. E o que estamos enfrentando não é só uma questão de família, mas uma máfia disposta a tudo para manter seus segredos escondidos. O murmúrio na sala ficou mais alto. Todos pareciam chocar-se com a revelação. Máfia? O que você quer dizer? Miguel perguntou, a voz tão baixa que quase não ecoou. Seus pais, Miguel, eles estavam envolvidos, não apenas as pessoas da cidade. Você é parte de uma rede mais profunda do que pensa. E se não tomarmos cuidados, a cidade inteira vai ser engolida por isso. Tânia olhou fervorosamente para Laura, então para Ana, como se buscasse apoio. E então, uma onda de revelações emocionais tomou conta do ambiente. Os rostos de todos mostravam confusão e horror. Miguel, sentindo que o chão sumia sob os pés, tentou se segurar. Isso não pode ser verdade! Ele balbuciou, sentindo o coração disparar. Nesse momento, a figura encapuzada avançou e puxou o capuz, revelando um rosto familiar, mas inesperado. Era Daniel, o menino que todos pensavam ter desaparecido. Vocês não deveriam ter se metido em tudo isso. O que foi revelado só vai trazer dor. Ha! A sala explodiu em gritos. Miguel olhou para Daniel, a confusão misturada à dor nos olhos. O que você está fazendo aqui? O que você tem a ver com tudo isso? Eu sou parte dessa história, Miguel. A história que não começou com você, mas com as traições dos adultos que nos cercam. Estávamos todos seguros, mas agora... A voz de Daniel despencou na sala, um tremor profundo. Uma onda de choque percorreu a sala. Miguel se virou para os amigos, buscando respostas que não existiam. Contudo, desmoronando, uma única pergunta ecoou em sua mente. Que verdades estavam escondidas sob a superfície de sua vida? E assim, enquanto todos lutavam para entender o que estava acontecendo, a tensão se ampliou. O futuro dele se tornava cada vez mais incerto. Cada revelação à frente prometia mais traumas e perigos. Quais segredos ainda estavam por vir? A sala parecia um campo de batalha de emoções. E as consequências da verdade poderiam ser mais devastadoras do que qualquer um poderia prever. O silêncio na sala estava tão denso que mal se ouvia o som da respiração. Mesmo com a revelação de Tânia, Daniel era uma presença opressiva. Miguel olhou fixamente para ele, a confusão misturada com uma raiva que fervia, como se quisesse entender onde toda aquela história ia. Que tipo de jogo é esse? Daniel deu um passo à frente, o olhar fixo no rosto de Miguel. Não é um jogo. Eu sou mais que uma estatística. Sou parte dessa história. E agora que tudo voltou a ser mencionado, não temos mais tempo. Dona Cláudia, sua mãe, fez um pacto. E isso nos atinge. Você precisa acreditar em mim. As palavras de Daniel pairavam no ar, enquanto todos digeriam a gravidade daquilo tudo. O passado, que parecia enterrado em poeira e lembranças, voltava com mais fúria do que ninguém poderia imaginar.
Pacto? Que pacto? Laura interrompeu, os olhos arregalados. O ambiente estava tenso. Ela segurava a mão de Ana, como se fosse a âncora em uma maré de emoções. É uma questão de sobrevivência. O que aconteceu com Frederico não foi aleatório. Ele sabia que sua mãe tinha um envolvimento com isso e ela escondeu. Miguel, você está no centro dessa trama toda. A verdade é que você... Nesse instante, um estrondo ressoou na sala. A porta do fundo se abriu com um baque e uma figura mascarada vestida de preto adentrou o lugar. O rosto oculto pela escuridão da máscara, a pessoa exibiu um olhar gelado, causando um arrepio coletivo. Silêncio! Gritou a figura, a voz distorcida. Todos se calaram. A tensão era agora uma entidade que preenchia o espaço. Vocês não deveriam estar falando sobre isso. Sabem quem está por trás das cortinas? Não se intrometam ou pagarão muito caro. O coração de Miguel disparou. Ele sentiu que cavava em um abismo que não poderia suportar. Quem é você? Ele perguntou, a bravura sendo a única coisa que o impedia de correr. Sabem todos sobre o passado que liga vocês? Mas ninguém quer ver a verdade sombria. O que vocês acham que conhecem sobre suas famílias? A verdade é muito mais cruel do que podem imaginar. A sala estava expectativa. Miguel olhou para os amigos, mas não encontrou respostas. Uma bomba estava prestes a desabar. Eu sei do seu pai, Miguel. Não é só uma questão de máfia. É distorcido, cru, cheio de traição. Sua família está entrelaçada nas sombras. E o verdadeiro responsável pelo desaparecimento do Daniel, que não é o que vocês pensam, está mais perto do que vocês imaginam. Neste momento, a expressão de Miguel se endureceu e um frio percorreu sua espinha. Ele olhou para Frederico, depois para Laura, e no fundo, sabia que o próximo que poderia ser exposto poderia ser ele mesmo. Toda a história construída agora era questionada pela presença daquela figura sinistra. Saia antes que seja tarde, gritou Tânia, mas suas palavras caíram em ouvidos surdos. Todo mundo estava preso na teia de revelações. Na verdade, a verdade não pode ser contida. Miguel, você é o que todos querem, e os laços que o prendem a tudo isso vão muito além de você. A voz da figura agora se aquietou, uma aura de medo acompanhando cada palavra. Está na hora de você saber. O que deveria ser uma revelação agora era um pesadelo. Miguel sentiu seu coração apertar, como se a verdade que buscava ou a segurança prometida servissem apenas para desmantelar tudo o que sempre conhecera. Então houve um disparo. Um eco ensurdecedor que cortou a tensão. Um grito, e Miguel virou-se, paralisado, para ver Laura caída, a expressão em choque, enquanto a figura fugia pela porta antes que ele pudesse perceber o que realmente havia acontecido. A confusão reinava, um caos palpável, e Miguel pensou: tudo isso era uma armadilha. Uma desilusão que os forçava a confrontar monstros que eles próprios criaram. E agora, ele precisava arranjar uma maneira de proteger todos, mas encarar a verdade poderia custar muito mais do que ele poderia imaginar. A vida nunca mais seria a mesma, e a pergunta que pairava no ar era qual seria o próximo passo diante de uma revelação tão brutal. O silêncio na sala estava tão denso que mal se ouvia o som da respiração. Mesmo com a revelação de Tânia, Daniel era uma presença opressiva. Miguel olhou firme. Miguel perguntou, a voz tremendo de indignação. A tensão era palpável. Todos detinham o olhar na figura que se mantinha em pé. Daniel deu um passo à frente, um olhar fixo no rosto de Miguel. Não é um jogo. Eu sou mais que uma estatística. Sou parte dessa história. E agora que tudo voltou a ser mencionado, não temos mais tempo. Dona Cláudia, sua mãe, fez um pacto, e isso nos atinge. Você precisa acreditar em mim. As palavras de Daniel pairavam no ar.
Enquanto todos digeriam a gravidade daquilo tudo, o passado, que parecia enterrado em poeira e lembranças, voltava com mais fúria do que ninguém poderia imaginar. Pacto? Que pacto? Laura interrompeu, seus olhos arregalados. O ambiente estava tenso. Ela segurava a mão de Ana, como se fosse a âncora em uma maré de emoções. É uma questão de sobrevivência. O que aconteceu com Frederico não foi aleatório. Ele sabia que sua mãe tinha um envolvimento com isso, e ela escondeu. Miguel, você está no centro dessa trama toda. A verdade é que você... Nesse instante, um estrondo ressoou na sala. A porta do fundo se abriu com um baque e uma figura mascarada vestida de preto adentrou o lugar. O rosto oculto pela escuridão da máscara, a pessoa exibia um olhar gelado, causando um arrepio coletivo. Silêncio! Gritou a figura, a voz distorcida. Todos se calaram. A atenção era agora uma entidade que preenchia o espaço. Vocês não deveriam estar falando sobre isso. Sabem quem está por trás das cortinas? Não se intrometam, ou pagarão muito caro. O coração de Miguel disparou. Ele sentiu que cavava em um abismo que não poderia suportar. Quem é você? Ele perguntou, bravura sendo a única coisa que o impedia de correr. Sabem todos sobre o passado que liga vocês? Mas ninguém quer ver a verdade sombria. O que vocês acham que conhecem sobre suas famílias? A verdade é muito mais cruel do que podem imaginar. A sala estava em expectativa. Miguel olhou para os amigos, mas não encontrou respostas. Uma bomba estava prestes a desabar. Eu sei do seu pai, Miguel. Não é só uma questão de máfia. É distorcido, cru, cheio de traição. Sua família está entrelaçada nas sombras e o verdadeiro responsável pelo desaparecimento do Daniel, que não é o que vocês pensam, está mais perto do que vocês imaginam. Nesse momento, a expressão de Miguel se endureceu e um frio percorreu sua espinha. Ele olhou para Frederico, depois para Laura, e no fundo, sabia que o próximo que poderia ser exposto poderia ser ele mesmo. Não! Gritou Laura. Isso é loucura! Mas a figura só se inclinou. E, antes que alguém pudesse reagir, apontou o dedo diretamente para Miguel. Você é a peça-chave! O que não sabe é que seus verdadeiros pais estão vivos e eles precisam de você para completar o que eles começaram. Um grito ecoou pela sala. Miguel ficou paralisado, a mente girando com o peso daquelas palavras. Todos os olhares se voltaram para ele e o choque tomou conta. A figura deu um passo em direção a Miguel, deixando todos apreensivos. O que você quer dizer? Miguel perguntou, o coração acelerando e a respiração ofegante. Seu destino foi selado no momento em que você nasceu. Você é mais do que apenas um jogador neste jogo. Você tem no sangue algo que muitos desejam. Algo que pode derrubar o que construíram por décadas. A sala explodiu em murmúrios. Miguel sentiu como se o chão estivesse se abrindo sob seus pés. Eu não sou nada disso. Não pode ser verdade, pensou. Ele buscou os olhos de Laura, mas o olhar dela estava cheio de confusão. Você precisa escolher, Miguel, a figura disse, agora mais perto. Entre o que você sempre acreditou e a verdade que está prestes a despedaçar seu mundo. Então, como uma tempestade, uma luz ofuscante iluminou o ambiente e a figura desapareceu, deixando apenas um eco de risadas no ar. Miguel caiu de joelhos, o peso da revelação pesando sobre ele como uma âncora. E, enquanto todos olhavam perplexos, uma estrondosa explosão ecoou do lado de fora, fazendo as paredes tremerem.
O que mais estava prestes a ser revelado? O jogo recém começava e todos sabiam que a verdade mais devastadora ainda estava por vir. O silêncio estava tão denso que parecia um peso no peito de cada um na sala. A explosão ainda ecoava na mente de Miguel, enquanto ele tentava processar tudo o que tinha acontecido. Laura estava caída no chão e o pânico tomou conta. O rosto dela estava pálido e o sangue parecia se esvair lentamente. Miguel sentiu seu coração apertar, o mundo ao seu redor se desvanecendo enquanto ele se ajoelhava ao lado dela. "Laura!" ele gritou, segurando seu rosto entre as mãos. "Fica comigo!" Os outros começaram a se movimentar, mas a figura mascarada havia sumido, deixando um rastro de caos. Bruna e Ana estavam paralisadas, olhando para Laura como se o tempo tivesse parado. O cheiro de pólvora ainda estava no ar, misturado com o leve perfume que Laura usava. Era esmagador. "Chama a emergência!" gritou Ana, sua voz um misto de desespero e comando. Mas enquanto todos tentavam agir, o que realmente importava era a fragilidade da vida diante deles. Miguel sentiu o toque frio das mãos de Laura. Ela mal conseguia abrir os olhos. A fraqueza no olhar dela cortou algo dentro dele. Uma raiva silenciosa começou a subir, não só do ataque, mas de todas as verdades que estavam sendo reveladas. "O que está acontecendo, Miguel?" Laura murmurou, uma lágrima escorrendo pelo rosto. "O que está acontecendo com a gente?" Ele queria dizer que tudo ficaria bem, que eles encontrariam uma forma de sair daquela situação. Mas aquele olhar confuso, aquela expressão de dor, fazia parte de um quebra-cabeça que parecia impossível de resolver. "A verdade está vindo à tona, Laura. Precisamos sair daqui", ele sussurrou, o desespero enraizado em cada palavra. Então, como se a própria sala estivesse elaborando uma nova trama, uma nova figura surgiu na entrada. Miguel levantou a cabeça lentamente, o pânico compressando seu coração. Era Cláudia, a mãe dele, com a expressão mais sombria que ele já tinha visto. Ela estava agitada e suas mãos tremiam. "O que você está fazendo aqui?" ele perguntou, a voz cheia de desconfiança. "Miguel, não é seguro. Você não deveria estar envolvido." Ela gritou. Mas antes que ela pudesse continuar, suas palavras foram interrompidas pelo barulho de sirene se aproximando. "Você precisa entender. Existe muito mais em jogo." Cláudia começou a falar rápido, o desespero visível em seus olhos. "Não é apenas sobre sua vida ou a de Laura. É sobre todos que você ama." Mas antes que ela pudesse esclarecer, um grito ensurdecedor cortou a sala. Um segundo disparo ecoou, atingindo Cláudia no ombro. As pessoas gritaram. E o caos se instalou de novo. Miguel não conseguiu entender o que estava acontecendo. A imagem de sua mãe sendo ferida se gravou em sua mente como uma marca de fogo. "Mãe!" ele gritou, correndo até ela. O desespero agora se transformava em uma fúria incontrolável. O que mais estava escondido? A revelação de outra pessoa, na verdade, não era única. Mas quando ele chegou até Cláudia, algo mudou. O olhar dela passou de dor para um intenso foco, como se tudo isso tivesse sido planejado. "Não, Miguel, você não pode fazer isso", ela disse, sua voz agora cortante como uma faca. Ele confundiu-se, sentindo uma virada de narrativa. O que ela estava dizendo? Por que não parecia preocupada? Então, como se estivesse revelando uma camada oculta de segredos, ela fez uma pausa e o encarou com um olhar que Miguel nunca pensou que veria. "Está na hora de você saber quem realmente é sua família", a voz dela murmurou antes que os membros da emergência invadissem a sala, afastando-o dela. E então tudo veio à tona.
os rostos que ele amava e os segredos que nunca deveria ter descoberto, todos entrelaçados em uma teia de mentiras. Agora, o verdadeiro impacto de ser parte daquilo tudo pesava mais do que vidas que estavam em jogo. O desfecho do dia não apenas deixava marcas, mas angústia de uma identidade totalmente nova. Miguel olhou para todos os lados, sua respiração acelerando, e a única coisa que pairava em sua mente era: o que mais Cláudia tinha que explicar? E com isso, o futuro deles estava mais incerto do que nunca. Miguel ficou paralisado ao ver Laura no chão, a expressão de dor estampada em seu rosto. O pânico tomou conta, enquanto ele tentava segurá-la, mas a vida dela parecia escorregar entre seus dedos. Ele nunca sentiu tanto medo. A sirene da ambulância se aproximava, mas o tempo parecia se arrastar. Não, não! Ele murmurou, seu coração batendo descompassado. Era como se tudo ao seu redor tivesse parado. A sala estava cheia de gritos e caos. Os amigos dele cercavam Laura, mas Miguel só conseguia olhar para sua mãe, Cláudia, que parecia tão sem vida quanto a própria Laura. O desespero o consumia. Ele se levantou, decidido, e gritou para Bruna e Ana: chamem um médico, agora! Frederico estava em pé, paralisado, o rosto pálido, enquanto Daniel observava com um ar sombrio. O que ele sabia sobre esse pacto? A pressão estava se acumulando, e Miguel sentia que precisava descobrir a verdade. Mas antes, precisava salvar Laura. Os paramédicos finalmente chegaram e começaram a trabalhar. Miguel se afastou, sentindo-se impotente. Cada minuto parecia uma eternidade. O mundo ao redor dele girava. A revelação da figura mascarada ainda pulsava em sua mente. Quem eram seus verdadeiros pais? O que mais estava escondido? Laura foi levada em uma maca e ele a seguiu, o coração na boca. Cláudia, ferida, era tratada em outro lugar. Mas o olhar dela, quando quase não se mantinha de pé, foi um golpe que ele nunca esqueceria. As palavras de sua mãe ecoavam. Você precisa saber quem realmente é sua família. Enquanto estavam todos numa correria, um esboço de esperança brotou dentro dele. Aquilo não poderia ser o fim. Ele precisava lutar pela verdade, pela vida dela, pelo que ainda restava. A vida era um quebra-cabeça, e ele estava determinado a juntar as peças. As sirenes se distorceram, enquanto ele se firmava em promessas silenciosas. E no momento em que sentiria o impulso de se perder na angústia, uma mão se colocou em seu ombro. Era Frederico. Nós vamos resolver isso, Miguel. Vamos juntos. A voz dele soava firme. Era tudo o que ele precisava ouvir. Miguel respirou fundo, um fio de esperança cruzando sua mente. Não seria fácil, mas não estavam sozinhos. Todos estavam juntos nessa batalha. O amor e a amizade podem não desfazer o que já estava feito, mas poderiam enfrentar o que estava por vir. Enquanto as portas do hospital se fechavam atrás deles, algo novo pulsava no coração de Miguel. Entre os mistérios, as verdades dolorosas e o amor que ainda existia, havia uma centelha de determinação que o direcionava, e que nada poderia apagar. Ele se virou, decidindo que quando tudo isso acabar, ele lutaria para descobrir toda a verdade. O que quer que costurasse o passado dele àquele instante, ele estava pronto. E enquanto os amigos se reagrupavam e as sombras ainda dançavam sob a luz fraca, a única certeza era que a luta estava longe de acabar.
E você? O que acha das verdades que vão surgindo? Não esqueça de se inscrever imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e apoiar o nosso trabalho. Inunde a seção de comentários com suas reações, teorias e o que você espera para o futuro dessa história. Compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Este é o momento de demonstrar seu apoio. Não espere nem mais um segundo. A história continua e queremos você com a gente nessa jornada.